Paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí presentes, já se permitindo aprender mais da palavra de Deus. Para você que está aí a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos. E já quero convidar você, se está a primeira vez, a se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e compartilhar. Vamos abençoar pessoas, vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas possíveis. Hoje, a lição número 2, namoro, noivado e casamento. Esse nosso trimestre, né, que você que está acompanhando já, se você não assistiu a primeira aula, pode assistir, está no nosso site aí, nosso canal do YouTube, ok? Nosso tema é família, um projeto de Deus. E vamos aqui no nosso texto áureo, onde diz: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios 18:22. Assim, eu quero comunicar ainda para você, antes de prosseguir na lição, se você quiser esses slides, é só você clicar no link que está embaixo do vídeo, manda mensagem e você estará recebendo gratuitamente esses slides, ok? Muito bem, vamos lá para o próximo slide, onde diz a verdade aplicada. Dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Então, nosso foco aqui em todo esse trimestre, em toda essa lição, é nós ser guiarmos pela palavra de Deus, tá? Nos dependermos da palavra de Deus. 3 objetivos: mostrar que o namoro é a fase do conhecimento, destacar que o noivado é a fase do planejamento e ressaltar que o casamento não pode ser experimental, ou seja, deve ter a visão de ser permanente. Texto de referências: Deuteronômio 20, versículo 7, 1 Coríntios 7, versículos 2 e 9, é 1 Tessalonicenses 4:3. Vamos ler rapidinho? Deuteronômio nos diz assim: e qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne a sua casa, para que, porventura, não morra na peleja e algum outro homem a receba. Veja, meu querido, esse texto já está dizendo acerca da prioridade da família. Em estado de guerra, mesmo Israel estando em guerra, a pessoa que já marcou seu casamento, está noivo já, então ele não se permitia ir na guerra, mas priorizar o seu cônjuge. Olha aqui a prioridade que a palavra de Deus nos dá. 1 Coríntios 7:2 diz assim: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Versículo 9: mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor casar do que abrasar-se. Abraçar-se é arder em desejo. Então, esse é o conselho de Deus, tá? Que cada pessoa tenha seu cônjuge. E Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ok? Vamos ter esses textos como fundamentos, e na nossa introdução disse: na presente lição trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus, de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois faz a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Então, quando nós cuidamos de viver segundo os princípios bíblicos, não somente estamos cuidando da nossa pessoa no presente, da nossa família no presente, mas também das gerações
futuras. Esse é o foco. Primeiro ponto, namoro cristão. Conceito de namoro cristão. Quando se deve começar o namoro, namoro escondido e prolongado. Namoro é a fase do conhecimento mútuo. Nesta fase, procura-se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa e os antecedentes da pessoa amada. Os seus familiares, checar como ela se comporta dentro de casa, como trata seus pais, as coisas de Deus. Qual o seu interesse pelo trabalho e pelo crescimento pessoal? Um compromisso é ético e moral, pois não se avança o sinal. Veja, de forma geral, aqui na introdução, é nos colocado, tá? Que é um princípio, um momento de conhecimento. É claro, conhecer uma pessoa não depende só de tempo, tá? Conhecer muitas pessoas, lamentavelmente, mesmo que estão vivendo já casados há mais de 20 anos, 30 anos, ainda não se conhecem. Porque o conhecimento é mais do que simplesmente estar juntos, tá? Intimidade é mais do que estar juntos, é aprender a ouvir as pessoas, é aprender a compreender as fases da vida da pessoa, tá? Então, aí uma fase de conhecimento inicial, podemos colocar aqui, tá? Ver por cima, tá? Conhecer, né? Porque profundamente, tá? É um desafio conhecer uma pessoa. Um texto, uma frase para você pensar. Não case por amor, case para aprender a amar o cônjuge todos os dias. Essa frase que eu coloquei está fundamentado nos textos bíblicos. Você vai ver em toda a história bíblica que os casamentos, dentro do conceito oriental judaico, não era porque alguém olhava, gostava da pessoa, do seu corpo, da beleza e resolvia casar. Não. Eles casavam com o propósito de aprender a amar o cônjuge. Isso tem mais relevância do que simplesmente casar por um visual externo. Bom, conceito de namoro cristão. O conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus. Pessoal, o namoro não é brincadeira, nem passatempo de que não tem o que fazer, né? Ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase do conhecimento, pois não é a fase de conhecimento íntimo, mas de conhecimento de propósitos. A ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento, segundo o nosso autor chamado Preis, tá? Veja, eu acrescentei aqui que é uma fase de conhecimento de propósitos. Antes de tudo, meu amado irmão, minha irmã, preste bem atenção. Deus não une simplesmente corpos, Deus une propósitos. Então, pense bem, qual o propósito dessa pessoa, tá? De quem vocês têm vista, tá? Quem vocês têm vista. Pense no propósito. Qual é o propósito de existência dessa pessoa? O que ela deseja na sua vida com Deus? Qual a razão de existência, tá? Porque propósitos, estando alinhados, missão de vida, comportamentos, pensamentos, sentimentos vão se alinhando. Quando se deve começar o namoro? Para tudo na vida tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, ou seja, interrompem projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Cuidado com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguenta mais o pai, ou porque ouviram uma profecia, porque tem medo de perder uma pessoa por causa da beleza. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Meus queridos, realmente, tá? Nosso autor coloca
E algo muito importante aqui, cuidado com a motivação para o casamento, tá? Idade não significa tanto, tá? Em relação, eu quero dizer que às vezes a pessoa quer se apresar, nossa, estou ficando velho, estou ficando velha, ou vou perder essa oportunidade, vou me apresar. Cuidado com a motivação. Qual a razão? Qual o motivo? Por que você quer ter esse relacionamento? Tá? Que as motivações vão direcionar a tua vida. Cuidado com profecias. Você até pode ouvir profetas, mas deixa eu lhe dizer, não é o profeta, não é a profeta que vai estar junto de você nos momentos de desafios que você vai ter no seu relacionamento conjugal. Porque todo relacionamento tem desafios. Então não dependa de profetas, dependa da tua consciência com Deus, das tuas decisões. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Depender de Deus é a melhor coisa. Tudo tem o seu tempo certo. Namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Deve-se respeitar o princípio de autoridade, falando com os pais, pois o consentimento dos pais é de suma importância. Quando você começa o namoro sem respaldo dos pais, é procura de maldição para a sua própria vida. Não é aconselhável um namoro prolongado ou curto demais. Deve ser prevalecer o bom senso. Então, aqui, realmente, há uma conscientização das pessoas saber honrar seus pais, deixar conscientes, saber comunicar, tá? Ver os valores. Eu sei que muitas pessoas jovens às vezes dizem, mas eu sei o que estou fazendo, eu sei o que eu quero. Ok, que você sabe, tá tudo bem, mas aprenda a ouvir também as pessoas que já têm uma experiência. E o conselho aqui muito importante é isso, não deve ser muito prolongado nem muito curto. Muito prolongado pode gerar espaço para intimidades demais, muito cedo pode gerar surpresas, às vezes de que, na verdade, não era essa pessoa ideal para você, tá? Bom, o noivado cristão é fase de planejamento, a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento, e a consciência de que está começando uma nova família. Noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento e deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo, que você pode avançar para um compromisso mais sério num futuro próximo, colocando-se então os dedos, um anel, como sinal de que estão comprometidos um com o outro. Deve-se prevalecer uma vida casta e santa na presença de Deus, tá? Então, uma vez que a pessoa namorou, percebe que está tudo ok, é isso que ela quer, esse é o propósito da sua existência, estão alinhados os propósitos, a missão de vida, aí vai se fazer o planejamento, tá? Aí há um compromisso mais sério. Planejar é montar hoje o amanhã, enxergar mais longe e se preparar para o futuro, começar a agir e tomar decisões sábias. Algumas perguntas, por exemplo, deverão ser respondidas pelos noivos. Onde vamos morar? A residência será própria ou alugada? Onde vamos congregar e servir a Deus? Qual a nossa renda familiar? Quais as prioridades, etc, etc, etc. Tá? Tem muitas perguntas, né? Que devem ser perguntadas. Mas como que eu vou me questionando melhor? Aprenda a enxergar, tá? O amanhã. Monte o hoje, o amanhã. Enxergue mais longe.
Veja, tá? Um exercício do planejamento simples é você pensar o que eu quero no meu futuro. Como que eu quero viver? Quando você vê esse futuro, já veja o ambiente onde você deseja viver e como você vai se sentir nesse ambiente. Como você vai se comportar nesse ambiente. Como você vai pensar, viver socialmente nesse ambiente com as pessoas ou com a pessoa com quem você pensa viver. E se os dois estão planejando, já na fase do noivado, pensem, é isso que realmente querem nesse futuro, onde vocês já se veem presentes? É isso que vocês desejam? É muito importante, quando se pensa em planejar, se permitir pensar já enxergando, visualizando e sentindo como você vai se sentir nesse futuro, tá? Se fica mais real, tá? Essa sensação, né? Imagina, por exemplo, né? Ah, vamos viver em uma casa, uma residência própria ou alugada. Imagina, como será você, por exemplo, morar numa casa, numa residência própria? Qual a sensação? Como você se sente? Como você respira nesse ambiente onde é teu? É melhor? Tá tudo bem? Você respira aliviadamente porque você não terá aluguel no final do mês para pagar? Ou você prefere viver numa casa, né, onde você vai alugar a casa, vai ter outros planos, eu não sei qual os teus planos, e você se sente bem numa casa alugada, você sabe que todo mês vai vir a conta para pagar, como você se sente confortavelmente melhor? Pensa. Compara essas duas visões, ok? E decide. Você decide, tá? Vocês decidem. Ah, não, eu quero uma casa, quero comprar minha casa. Ok, então se planejem, guarde os seus recursos, como eu conheço algumas pessoinhas que eu estive presente, né? Sendo, né? Padrinho de casamento, tá? Se deram muito bem, planejaram comprar seu apartamento, mobiliaram, depois casaram, tá? Mas cada um tem um foco, tá? Então pensa como você se sentiria nessa situação, ok? A compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem no casamento, para o casamento. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com a compreensão e a ajuda mútua. Normalmente, bagagens de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas de sofrimentos, discriminação, preconceito, normalmente falta de infância e outras experiências da vida. Meus amados, quando duas pessoas estão contraindo casamento, eles estão levando todo o seu fardo de experiência de vida, tá? Então, pensa bem, você não está casando com um anjo ou uma anja, você está casando com um ser humano que tem uma experiência de vida, tá? E aí que nós falamos na lição anterior, precisa da graça. Graça no casamento é capacidade de suportar a fraqueza dos outros, de compreender, de acolher a fraqueza dos outros. Bom, a consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceita intromissões, interferências e pitacos de ninguém. Conselhos dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Aprenda a conviver com os parentes harmonicamente, sem prejudicar o seu casamento. Aqui é uma consciência de independência, como na lição anterior falamos, tá? Cortar, né?
os relacionamentos, tá? Era filho, agora é marido. Era filha, agora é esposa, tá? Então, deve-se aprender, sim, ouvir conselhos, sim, tá? Mas aprender a assumir a responsabilidade de tomar suas próprias decisões. Se vocês não aprendem a pensar juntos, achar soluções juntos, vai ser difícil amadurecer. Então, permita-se pensar. Casamento cristão. O casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro para o outro, e o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. Hebreus 13:4 diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devasos e adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordância em alguns assuntos e atitudes. Às vezes isso gera conflitos, mas as diferenças podem ser vistas como desafios e aprendizados para os cônjuges. Isso vai depender de como encarar e resolver os assuntos. Muito bom essa parte. Pensa bem. Todo ser humano que vive em sociedade tem desafios para harmonizar o relacionamento. Agora, aqui o importante é como encarar e resolver esses assuntos. Veja que você pode ter uma vida sem problemas se você aprende a enxergar essas experiências como desafios, tá? Você encarar a resolver os conflitos. Você perceber que cada experiência que vocês estão passando são experiências de aprendizado. Bom, casal cristão não deve andar pela própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Não ande pela sua própria cabeça, o seu manual do casamento, que é a Bíblia Sagrada. Ela tem instruções e respostas para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém, nem sempre o que é lícito me edifica. Isso é a frase de Paulo. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Não ande pela cabeça dos outros. Eles não conhecem a realidade do seu casamento. Agora, um acréscimo meu. Nunca fundamente um conselho em tua experiência, mas sim na Bíblia. Meus queridos, eu disse semana passada, eu trabalho com psicoterapia, tá? E tenho ajudado muitos casais a se relacionarem melhor. Agora, nunca, tá? Você pense bem, tá? Nunca fundamente um conselho em tua experiência. Porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Cada pessoa tem um mundo diferente de compreensão de vida, de valores. Por isso é importante nós aprender, tá? Ouvir as pessoas, o que desejam, o que pensam, onde dói, tá? E biblicamente aconselhar, tá? Não é válida a experiência dos outros, tá? Porque cada um tem sua própria história de vida. Os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresas ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu. Não podemos deixar expostos o nosso tesouro, antes cuida, protege, guarda com todo cuidado e carinho. Valorize seu cônjuge. Veja, aqui não está falando de ter ciúmes de doentios, tá? De ter pensamentos, né? Tem que proteger, né? Guardar. Não, aqui está dizendo você aprender a valorizar. Eu acho que a palavra-chave aqui é valorizar. Aprenda a valorizar os outros. Compreenda, elogie quando se acerta, saiba como direcionar naquilo que há
tá? Contratempos, ok? Então, quando você, né, aprenda a valorizar, você aprende a valorizar a opinião, o que a pessoa está falando, tá? Respeitar os limites, tá? Com certeza, algo a mais está sendo construído. Um casal cristão precisa dar bom exemplo da união. Nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. A sociedade está precisando ver em nós, cristãos, famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência é uma vida digna, honrada e exemplar. Provérbios 22, versículo 1, nos diz que o bom nome vale muito mais do que as riquezas. Ou seja, que legado você está deixando? Que exemplo você está deixando para as pessoas que de fato conhecem você mais proximamente, tá? Com a inspiração que eles têm em olhar você, tá? Então, isso é uma responsabilidade de cada ser humano, de cada pessoa, se perceber que legado estou deixando, que exemplo de vida, o quanto eu posso inspirar os outros a serem melhores do que já são. Amém? Muito bem, nós mostramos que o namoro é a fase do conhecimento, destacamos que o noivado é a fase do planejamento e ressaltamos que o casamento deve ter visão de ser permanente. Meus amados irmãos, Deus os abençoe. Deixe seu like, compartilhe, abençoe mais vidas. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.